Olá, tudo bem com vocês? Agradeço de coração a presença de cada um e de cada uma no meu canal. Peço a Nossa Senhora que abençoe a todos os meus seguidores. Eu sou a irmã Terezinha Tomasi, da Congregação das Irmãs dos Santos Anjos, e prometi que estaria conversando sobre o que é ser freira, como se faz para ser freira. E por que isso? Porque no terceiro domingo de agosto se celebra a Assunção de Nossa Senhora. A festa de Nossa Senhora durante muito tempo era celebrada no dia 15 de outubro, ainda ela é em alguns locais. Na Europa, por exemplo, não se celebra a festa no domingo, é sempre no dia 15 de agosto. Aqui no Brasil, há alguns anos mudou para favorecer as pessoas a frequentarem a igreja, porque é um dia santo de guarda e às vezes durante a semana não dá para fazer isso. E por que Nossa Senhora da Assunção? É diferente de Ascensão de Jesus. Nossa Senhora foi levada ao céu pelos anjos, como vocês estão vendo, tem alguns anjos aqui representando todos, que deve ter sido uma multidão de alegria e de festa, porque Maria estava chegando no céu. E então Assunção quer dizer levada, e a Ascensão quer dizer que Jesus subiu sozinho. Então não precisou de ajuda de ninguém, embora com certeza alguns anjos também o acompanharam, mas ninguém precisou levar, enquanto que Nossa Senhora foi conduzida, foi levada. Se vocês olharem essa estampa, os anjos estão segurando Nossa Senhora no manto dela para ajudar ela a subir. E no dia da Assunção, da festa da Assunção de Nossa Senhora, também se celebra o dia do religioso e da religiosa, da freira, não do padre. O padre é no primeiro domingo, mas é daquele religioso que não é padre, mas ele também faz os votos. Então, eu recolhi algumas questões que me fizeram, algumas perguntas que me fizeram no privado ou pessoalmente, e vou tentar responder para que todos possam entender melhor. Primeiro de tudo, nós temos que entender que a vocação é um dom gratuito de Deus. É um dom, é uma graça. Não é à toa que alguém é escolhido para ser religioso ou religiosa. Assim como para o casamento é necessário ter vocação, para o padre também, para a vida religiosa é necessário ter vocação, senão não se torna um religioso ou uma religiosa de acordo com o coração de Deus e a exemplo de Maria. O Papa Francisco fala uma coisa muito bonita que eu vou ler para não trocar nenhuma palavrinha. A vocação é um dom gratuito, um compromisso de levar adiante o Evangelho. Quando Deus dá vocação a alguém, é porque Ele pede a esse alguém que faça o bem. As nossas primeiras irmãs que conviveram com a fundadora ou logo depois dela dizem assim: quando Deus dá uma vocação, é que Ele está pedindo o coração dessa pessoa para que elas possam servir mais a Deus. Então, todo vocacionado religioso deve ter um coração sempre pronto e disponível para servir unicamente a Deus. O que a nossa fundadora fala? Deus só. Se nós não servirmos a Deus só, não seremos boas e santas religiosas. Aí, alguém pergunta, mas o que é ser freira? Ser freira é fazer uma opção de vida para viver somente para Deus. Aí você pode trabalhar em hospital, na escola, nas paróquias, nas periferias, junto aos desabrigados, moradores de rua, ou nos conventos em que as pessoas vivem numa clausura, onde elas não têm contato com a sociedade.
e elas passam a maior parte do dia delas rezando. Então isso é que é ser freira, é uma opção de vida, não é uma renúncia ao matrimônio, é uma opção de vida. Então você escolhe, você opta por ser religiosa e não se casar, não constituir uma família. E por que alguém decide se tornar freira? Eu já falei, mas vou repetir: para servir unicamente a Deus. E para servir unicamente a Deus é preciso de muitas opções no dia a dia. É preciso de escolhas, é preciso cumprir os votos de pobreza, obediência e castidade, que não vai dar tempo hoje de eu explicar cada um, que as irmãs, os religiosos e as religiosas fazem os votos de pobreza, de castidade e de obediência para Deus na congregação onde a irmã é filiada, digamos assim, onde entrou. Por exemplo, eu pertenço à congregação das Irmãs dos Santos Anjos, então eu devo cada dia mais crescer na pobreza, na obediência e na castidade para servir unicamente a Deus conforme as normas da congregação, conforme as determinações da nossa congregação, que as nossas constituições, que é a lei maior da congregação, nos dizem. Aí alguém me perguntou por que uma freira não pode se casar. Não pode se casar porque se ela se casar, ela vai ter que dividir a vida dela entre o casamento e a vida religiosa. E não existe duas coisas. Ou vai casar, ou vai ser freira, ou não se casa e nem vai ser freira. Mas a religiosa precisa estar totalmente dedicada ao serviço do Evangelho, totalmente dedicada ao reino de Deus. Então não é possível as duas coisas. Ah, coitadinha, não casou porque não achou namorado. Não é assim. Quem vai ser freira por causa disso não permanece, não tem perseverança, não tem fidelidade. Quem vai ser freira, como eu disse antes, é uma opção de vida, é um compromisso que a irmã assumiu. Normalmente, antigamente as irmãs faziam os votos mais cedo, hoje em dia normalmente fazem aos 20, 21, 22 anos, porque exige maior maturidade, um crescimento maior, uma adesão maior, um sentimento de pertença maior à congregação, que ela passa o ano no noviciado, 2 anos de noviciado e antes 1 ano de postulantado, onde ela pode servir a congregação conforme o espírito daquela congregação. E qual é o compromisso de quem se torna freira? Primeiro de tudo é a santidade. A irmã, a religiosa, a freira, a consagrada, ela deve buscar em tudo a santidade. E o que é isso? É buscar viver o que Jesus ensinou. Sede santos como Deus é santo. Busquemos anunciar o Evangelho mais com a nossa vida do que com as nossas palavras. Às vezes a gente não precisa falar para anunciar o Evangelho. A nossa postura, o nosso ser, a nossa maneira de ser, a gente anuncia o Evangelho. Então o propósito de quem se torna freira é a santidade, sua e das pessoas com quem ela trabalha, sua e da sua família, das outras irmãs da congregação, sua e de toda a humanidade, porque a freira deve rezar por todos. É um tempo muito pequeno para eu esclarecer tudo, ficaram algumas questões sem eu responder, mas no decorrer dos outros vídeos, à medida que for possível, eu falarei. Rezem pela vida religiosa, rezem pela vida consagrada. Se houver alguma moça, alguma jovem me escutando e desejaria
seguir a vida religiosa conforme esses pequenos ensinamentos que eu dei, podem procurar a Congregação das Irmãs dos Santos Anjos no site, ou onde desejar, ou até falar através deste meu canal no YouTube, que a gente vai acolher, vai responder, vai acompanhar para que a moça possa ser religiosa. Eu garanto a vocês, é uma vida de santidade, é uma vida de muita alegria, é uma vida de busca, é uma vida de crescimento, é uma vida de oração e de convivência com as pessoas. Um grande abraço para vocês, rezem por nós na festa de Nossa Senhora da Assunção e que ela abençoe a vocês para que possam ter sempre muita alegria no coração. Rezem por nós e divulguem, se puderem, este meu vídeo. Um grande abraço e obrigada!